Olá, turma do sexto ano, vamos à nossa aula de história. Vamos começar revendo uma coisinha, que foi o quê? Algumas revoltas populares que ocorreram em Atenas. Entre as revoltas populares que a gente viu na aula passada, né? Teve a Revolução Hoplítica, teve o período da tirania, na qual os tiranos nem sempre eram maus, como a gente vê em filmes, esse tipo de coisa. Fizeram bastante coisa em relação para tentar melhorar a situação das pessoas, né? E vimos o surgimento da democracia, que era governo para todos os cidadãos. E durante a pesquisa que vocês fizeram sobre a influência de Atenas na nossa sociedade, vocês devem ter encontrado democracia, porque é uma palavra grega, né? Dividida em demo e cracia. Cracia é governo, demo povo, ou seja, governo do povo. É a forma em que o povo é que toma as decisões, onde a decisão da maioria é a válida. Muito bem. Aí vimos aqui, vamos continuar aqui com as reformas de Péricles. Com as reformas de Clístenes, que foi um dos caras lá que fizeram algumas mudanças para melhorar a lei, as leis, a situação principalmente dos mais pobres, o Péricles fez outros também. Ó, todos os cidadãos atenienses puderam participar das decisões políticas da cidade e da justiça. Porém, como os cidadãos mais pobres não podiam parar de trabalhar, eles não tinham condição de exercer seus direitos políticos regularmente. Aí vemos a primeira coisa, ó. Quando o cara anterior fez algumas mudanças, né? Do Clístenes, por exemplo, quando ele fez algumas mudanças, ele colocou que qualquer cidadão grego, cidadão ateniense, poderia assumir um cargo. Só que esses cargos não eram remunerados. Como não era remunerado, só quem tinha dinheiro e escravos para trabalhar por ele podiam exercer, porque o cidadão pobre ele não podia parar de trabalhar para exercer o seu trabalho, porque senão ele ia passar fome, né? Ele não tinha como trabalhar. Aí acabou que mesmo que todos os cidadãos tendo o direito de eh, de assumir, de votar e de exercer cargo político, somente os ricos exerciam porque eles poderiam desprender tempo para exercer isso, já que eles não precisavam trabalhar para sobreviver. Eles eram ricos, tinham outras formas de ganhar dinheiro, então não precisavam estar ele mesmo lá trabalhando. Então ele podia se dedicar a essa parte democrática. Foi aí que o Périx fez uma mudança. Ó, essa, Essa participação de todos na vida política da polis só se concretizou no governo de Péricles. Ele criou a mistoforia, um salário pago àqueles que se dedicassem ao assunto da cidade. Assim, os cidadãos pobres conseguiram conciliar seus trabalhos com a participação das decisões políticas. Agora ele recebia. Mesmo pela participação política, nem todos eram beneficiados, nem todos eram beneficiados, pois uma pequena parcela da população de Atenas era considerada cidadão. Antes da gente ler o texto, vamos entender, cidadão ateniense eram somente os homens com mais de 18 anos, nascidos em Atenas e filho de pai e mãe ateniense. Ou seja, se fosse mulher não tinha direito, se fosse estrangeiro, não tinha direito. Se o pai fosse ateniense, a mãe não, ele não tinha direito. Entendeu? Somente esse resultado. Reduzia o número de cidadãos a bem pouquinho. Vamos ver aqui, ó. Na democracia ateniense, apenas tinham direitos integrais os cidadãos. Calcula-se que em 431 a.C. havia 310 mil habitantes na Ática, região que compreendia tanto a parte urbana como a rural da cidade de Atenas.
172 mil cidadãos com suas famílias, 28.500 estrangeiros com suas famílias e 110 mil escravos. Os escravos, os estrangeiros e mesmo as mulheres e crianças atenienses não tinham qualquer direito político e para eles a democracia vigente não trazia qualquer vantagem, ou seja, só 172 mil cidadãos. Desse tantão de pessoas aqui, somente um grupo bem pequeno em relação à população é que tinha esses direitos. Vejam só, em Atenas eram considerados cidadãos apenas os homens com mais de 18 anos que fossem filhos de pai e mãe ateniense. As mulheres eram totalmente excluídas dos direitos da cidadania. Mas não quer dizer que elas não tinham valor geral. Só que era, digamos assim, era uma sociedade mais patriarcal, ou seja, as mulheres ficaram em segundo plano. Mas algumas conseguiram se dedicar a certas coisas e algumas até escreveram livros e tudo mais, poemas e tudo, mas às vezes por pseudônimos. Vamos ver aqui, ó. Na época do surgimento da democracia em Atenas, as mulheres eram consideradas inferiores aos homens, sendo controladas durante toda a vida por seu pai, irmãos ou marido. As mulheres passavam a maior parte do tempo realizando tarefas domésticas e não podiam sair de casa desacompanhadas de um homem da família. Para se casar, elas não tinham o direito de escolher seu marido, tendo de aceitar o homem escolhido por seu pai. Depois de casadas, tinham a obrigação de gerar filhos saudáveis, preferencialmente homens. Leia o texto. Através do casamento, o pai deixa de ser senhor e juiz de sua filha e passa a ser o marido, aquele que vai exercer o pater, família, sobre a sua mulher. Pelas regras nupciais, ela sempre é dada de um homem para outro homem, acompanhada de alguns bens materiais para compensar o prejuízo que traz. Essa troca de lugar por parte da mulher se realiza efetivamente sem o consentimento dela. Pater familias, é a expressão de origem latina que significa pai de família. Na Grécia Antiga, pater familia era quem exercia toda a autoridade no âmbito familiar. Vejam aí, as mulheres elas não tinham direito de escolher o marido, elas não podiam sair de casa sem ser acompanhadas, elas, quando casavam, ainda tinham que dar o dote, porque consideravam que ela ia trazer despesas, ia trazer prejuízo. Então, junto com ela ia uma valor em quantia, terras ou animais, ou tudo isso. E elas não tinham, digamos assim, nenhum direito. Ou quando elas não eram casadas, elas obedeciam ao pai, O pai tomava as decisões. E quando casada, era o marido. Porém, isso só acontecia principalmente na alta sociedade. Nas classes mais pobres, a mulher tinha muito mais liberdade. Primeiro, ela podia sair sozinha de casa, ela podia trabalhar em alguns afazeres, afinal, ela tinha que ajudar a sustentar a família. Então, todo esse lado mais machista, digamos assim, era mais da alta sociedade. As mulheres das mais pobres, as estrangeiras, elas tinham muito mais liberdade do que a ateniense de família rica. Elas podiam sair, as mais pobres podiam sair, trabalhar, realizar determinadas tarefas, coisas que as da nobreza não poderiam. Muito bem. Continuando, ver o nosso exercício. Completar as lacunas com as palavras abaixo. Egípcios, eupadas, escravidão, jônios e georgoi. Tem um exercíciozinho, 2 páginas. E vamos ver uma coisinha. Vamos ver aqui cidadania hoje. Você aprendeu que a democracia foi uma criação dos gregos. Viu que a democracia se faz por meio da participação dos cidadãos nas decisões políticas
E essa criação dos gregos de Atenas, mesmo sofrendo muitas alterações, ainda existe na atualidade em grande parte dos países do mundo. Já a seguir, ou seja, a democracia surgiu em Atenas, mas ela sofreu muitas mudanças, exceto na parte principal, onde o cidadão tem direito ao voto, só que hoje em dia todos são considerados cidadãos, não apenas como era na Grécia. Talvez você já tenha ouvido falar que o Brasil é uma democracia. Mas sabe o que isso significa? O nosso país é uma democracia porque aqui considera-se que a opinião dos cidadãos deve ser a base de tudo. Tanto é que em nosso país cabe aos próprios brasileiros escolher quem deve governá-los. Quem será o prefeito, o governador, o presidente da República. E também quem deve representá-los, os deputados federais e estaduais, os vereadores, e essa escolha é feita nas urnas, ou seja, esse ano é ano de eleição. Devido às particularidades desse ano, ela pode ser um pouco diferente, mas, em resumo, vai ter um período na qual os candidatos irão entrar em contato com as pessoas para tentar expor suas ideias, pedir votos, esse tipo de coisa. Infelizmente rola muita politicagem, mas a parte que a gente tem que ver é essa daqui, que o povo escolhe quem vai governar e escolhe seus representantes, quem vai representá-los, que é deputado federal, estadual e vereadores. A escolha de vereador, que esse ano é eleições municipais, ocorre que é a escolha do vereador. O vereador, ele é a representação de você, do eleitor, na Câmara. Ou seja, quando a pessoa escolhe um candidato, ela está escolhendo alguém que o representará das decisões, em votar, em fazer leis, esse tipo de coisa. Deu problema aqui, como sempre, mas voltamos. Estamos online. Vamos lá. E é esses vereadores aqui que vão ser os seus representantes, ou seja, representante dos eleitores. Por isso é tão importante a escolha do vereador, porque ele é seu representante nas decisões. Há, porém, vários tipos de democracia. O Brasil é uma democracia presidencialista. Como vimos, os eleitores em nosso país não apenas elegem seus representantes, mas também o presidente da República, a maior autoridade política da nação e quem governa de fato. Em alguns países são democracias parlamentaristas. Porém, isso não ocorre. Quando acontecem eleições nacionais ali, a população elege apenas seus representantes, o equivalente aos deputados federais brasileiros, formando o que chamamos de parlamento. O parlamento, por sua vez, vota para escolher o primeiro-ministro, a pessoa que irá governar de fato. Em geral, torna-se primeiro-ministro o líder do partido que conseguiu eleger um maior número de representantes. Como o presidencialismo, o parlamentarismo é democrático também. Afinal, é apoiado no voto dos eleitores em partidos e candidatos de sua livre escolha. Quem escolheu os representantes que estão no parlamento foi o eleitor, não é mesmo? De fato, a maior diferença entre o parlamentarismo e o presidencialismo é que no segundo, quem decide quem vai governar é o eleitor e não o parlamento. Por isso, teoricamente, em países presidencialistas como o Brasil, o eleitor tem mais poder por votar não apenas em seus representantes, mas também em quem irá governá-lo de fato, o presidente da República. E por isso que a democracia é tão importante, porque ela dá direito de todos escolherem e se sentirem representados. No caso, a gente pode definir a nossa democracia como representativa.
Como assim? A democracia lá de Atenas, antigamente, era uma democracia direta. Por quê? A pessoa ia lá, votava e escolhia ela mesma. Tipo, tinha uma lei, ela ia lá e escolhia. Na nossa democracia que é representativa, a gente escolhe nossos representantes, que são deputados federais, estaduais e vereadores, e são eles que votam as leis, representando as pessoas que escolheram ele. Por isso, representativa. Muito bem, tem essa atividade aqui, página 295, e as páginas 296 e 297. Com isso, a nossa agenda ficarão das páginas 292 a 297. Com isso, a nossa aula vai chegando por aqui, vai acabando. Não se esqueçam de estudar para a prova. Vocês já vão ter, provavelmente já devem ter recebido os assuntos da prova quando essa aula for publicada. Então, bons estudos, estudem bem e tirem ótimas notas. Com isso, a nossa aula vai chegando aqui ao fim. Não se esqueçam de copiar a agenda 292 a 297. Ok? Pois bem, tchau.